Por favor, abra sua Bíblia na carta que Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 4. Hoje será o nosso último estudo aqui na epístola. Nós vamos então ler do verso 10 até o verso 13. E o tema dessa mensagem, desse estudo é aprender a viver contente, um propósito para a vida. Aprender a viver contente, um propósito para a vida. Filipenses 4, de 10 a 13. Nós faremos a leitura conjuntamente, tá bom? Oi? Pode pôr na NAA, por gentileza. Você vai colocar aqui ou esse aqui não está funcionando? Vou mostrar aqui um pouquinho. Mas eu posso ler aqui, se for. Ah, já foi. Então tá, vamos ler juntos, irmãos, esses versículos? Vamos lá. Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. E aqui no verso 13 está o segredo que ele diz que aprendeu no verso 12. O segredo é esse: tudo posso naquele que me fortalece. Vamos falar juntos? Tudo posso naquele que me fortalece. Amém, irmãos? Muito bem, Filipenses, eu vou terminar da maneira que eu comecei. Filipenses é chamada de a Epístola da Alegria. Nessa carta de apenas 4 pequenos versículos, Paulo fala mais de 20 vezes sobre alegria e os seus cognatos semânticos, ou seja, outros termos ligados à alegria, como gozo, regozijo e etc. E se alguém que estava na condição que ele estava escreveu isto, é porque o coração desse homem é a prova prática de que ele realmente tinha aprendido a viver contente. Porque essa carta é uma carta de gratidão que Paulo escreveu aos seus irmãos filipenses por causa do envolvimento que os filipenses tinham no seu ministério. Então, é uma carta de gratidão, é uma carta também onde Paulo está tratando outros assuntos, é verdade. Já falamos sobre isso aqui, inclusive o problema principal, orgulho, divisão dentro da igreja. Mas, sobretudo, é uma carta de gratidão. E no verso 10, Paulo expressa a sua intensa alegria, porque ele disse: eu fiquei muito alegre. Há uma outra versão que diz: alegrei-me sobremaneira. Então, isso mostra a intensidade da gratidão de Paulo pelo cuidado dos filipenses ao enviar Epafrodito, lá da sua igreja, a igreja que ficava na cidade de Filipos, na região da Macedônia, que hoje é a Acaia. E Epafrodito foi até Roma levar a oferta que a igreja dos filipenses tinha enviado para Paulo. E Epafrodito é o mesmo que está agora voltando depois de um tempo. E ele quase morreu, lembra disso? Ele quase morreu, mas ele ficou firme até o fim. E agora Paulo está enviando-o de volta para casa. É ele quem está levando essa epístola. E aqui no verso 11, Paulo tem o cuidado de explicar a razão do porquê ele estava agradecendo. Então ele disse: olha, eu fiquei muito feliz
no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Então ele está agradecendo o apoio dos filipenses. Em outras palavras, isso está no verso 11, pode passar por favor, verso 11. Isso, e no verso 11 ele diz, eu digo isto o quê? Que ele estava muito feliz pela oferta que tinha recebido, e ele diz, eu digo isso não porque eu esteja necessitado, ou seja, ele estava dizendo que ele ficou contente com a oferta, não por causa de sua necessidade em si, ou por causa do valor da oferta, que nós nem sabemos, mas poderia ser uma razão, mas não era por nada disso, porque ele diz, eu aprendi a viver contente, em toda e qualquer situação. Então, a razão da gratidão de Paulo não é uma razão mesquinha. Paulo não está pulando de alegria porque chegou dinheiro no bolso dele. Ele deixa claro, isso nunca foi um problema para mim. Porque se não chegasse nada, eu também estaria contente. Como chegou, eu permaneço contente. Então, a minha alegria é por causa da atitude de vocês. Vocês se lembraram de mim. Mais adiante, Paulo diz, vocês se associaram comigo no ministério. Então, a alegria de Paulo era pela atitude dos filipenses que o abençoou, não pelo dinheiro em si. Porque ele diz, vamos falar juntos, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu quero destacar 3 palavras aqui no verso 11. A primeira palavra é a palavra contente. Contente significa alegre. Contente significa satisfeito, não é? Tudo sinônimo, ou seja, o contentamento na vida é o propósito de Deus para todos nós. Eu quero que você entenda isso, porque esse é o foco desse ensino de Paulo. Por isso, o nosso tema, aprender a viver contente, um propósito para a vida. É um propósito para você, é um propósito para mim. Nós temos que, como Paulo, aprender a viver contente. Então, a primeira palavra que eu destaco é essa, contente. Paulo diz, eu aprendi a viver contente. A segunda palavra é o verbo aprender, conjugado aqui na primeira pessoa do singular. Eu aprendi. Paulo não está falando que outros aprenderam. Paulo estava falando dele. Eu aprendi. E sabe o que isso nos ensina, irmãos? Que o contentamento na vida, o que é o contentamento? É uma vida grata, um coração cheio de gratidão, independente das circunstâncias. Paulo está dizendo, então, que o contentamento na vida cristã deve ser aprendido. Ou seja, não é algo automático na nossa vida. Trata-se de um aprendizado. Isso não nasce conosco. Ninguém nasce com um coração grato. Isso nós não produzimos de nós mesmos. A nossa natureza, que é pecaminosa, ela não produz uma vida de gratidão, independente da circunstância. Ela não faz isso. Nós não nos auto-ensinamos. Nós não somos autodidatas nisso. É preciso aprender. Amém, irmãos? Paulo era homem como nós, como você e como eu. E se Paulo diz que ele teve que aprender, então você e eu também temos que aprender. Nós temos que entrar na mesma escola, sentar no mesmo banquinho e ter a mesma atenção aos pés do Senhor, porque nós precisamos aprender. E olha só, ao mesmo tempo que o contentamento é uma possibilidade, o contentamento é também uma necessidade. É uma possibilidade não no sentido de que,
talvez a gente consiga. Não, não é nesse sentido, mas é no sentido de que é possível aprender o contentamento na vida e viver assim. Então, ao mesmo tempo que é uma possibilidade real, é também uma necessidade. Todos nós, se nós queremos viver bem, e se nós queremos viver à luz da expectativa do Senhor, ou seja, viver em qualquer momento da nossa vida, tendo um coração agradecido, e nós vamos entender como a gente faz isso, nós então precisamos aprender. E a terceira palavra que eu destaco é viver. Viver, Paulo disse que ele aprendeu a viver como contente, alegre. E já já a gente vai entrar, porque ele mesmo exemplifica as áreas da vida dele em que ele aprendeu a viver contente. Então, a terceira palavra aqui é viver. Viver é um verbo. Verbo é uma palavra que expressa ação. Então, é uma atitude, é uma forma de vida. Por que não dizer, é um estilo de vida? Não pode ser algo ocasional, circunstancial, fortuito ou até acidental. Em outras palavras, nós não podemos expressar gratidão e alegria na nossa vida só de vez em quando, só quando tudo está bem, só quando tudo está ok. Nessas circunstâncias também, mas não apenas nessa. O contentamento, a alegria na vida do salvo em Jesus deve ser um estilo de vida. Por isso, Paulo disse, eu aprendi a viver assim. Então, vamos mais fundo, vamos entender a extensão do contentamento de Paulo. Já entendemos que ele era um homem contente, que aquela oferta alegrou seu coração, não pelo dinheiro em si, não porque aquela oferta poderia trazer momentos melhores, mais fáceis para ele, porque ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Então vamos mais fundo, em outras palavras, em quais momentos, em quais situações na vida nós devemos viver contentes, gratos, alegres, satisfeitos? Em quais? Paulo explica a sua própria afirmação, porque no verso 11 que lá está, Paulo diz, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. O que é toda? Toda é toda, não é verdade? E o que é qualquer? Qualquer é qualquer, sem exceção alguma. Toda é uma palavra que traz a ideia do absoluto, não há relatividade. Toda situação, boa ou ruim, legal ou chato, aquelas que a gente dá o like, o joinha, e aquela que a gente dá o dislike, né? Não tem nada de joia. Não, toda e qualquer situação, ele diz, em todo momento. E no verso 12, pode passar por favor, no verso 12, Paulo disse, não porque eu esteja necessitado, porque aprendi a viver contente. Está no 12 agora? Tá, sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter em abundância, porque aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, ou em outras palavras, de tudo e em todas as circunstâncias. Então já deu para você e eu entendermos que o que Paulo está ensinando para a gente, e é o que ele vivia, é que no todo da vida, em todos os episódios da vida, e olha que a nossa vida tem muitos episódios, não é? Bons e ruins, agradáveis e tristes, alguns muito excitantes, outros apavorantes. Mas o que Paulo está ensinando é que no todo da vida, ele aprendeu a viver contente
e nós também precisamos aprender. E ele, então, aí nesse mesmo verso, Paulo trabalha os 3 pares, o que eu chamo de 3 pares de realidade, que ele descreve. Quais são? Paulo diz que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Ele disse, eu sei estar humilhado e sei também ser honrado. Humilhado aqui é em grande necessidade, em grande aperto. Ele disse, eu sei viver contente nessa situação. E sei também nos momentos de honra, nos momentos em que eu sou lembrado, que eu sou reconhecido, nos momentos de abundância, eu aprendi a viver contente. O outro eu aprendi a viver contente na fartura, quando eu tenho que comer, quando eu estou bem alimentado, mas eu também vivo a mesma alegria quando eu não tenho as coisas. Ele usa a palavra fome. Paulo passou fome. Quem aqui já passou fome? Fome é um negócio muito específico. Eu sei que no Brasil há milhares de pessoas que passam fome, mas dos outros 210 milhões, mais de 210 milhões, a gente não sabe o que é fome. Eu posso ser privado de comer algo que eu quero, ou eu posso até ser privado de uma alimentação, mas fome é você passar o dia e não ter o que comer. Paulo disse, e eu já passei por isso, fome, não ter nada, e a minha alegria não mudou, era a mesma alegria. E finalmente ele diz, eu sei o que é ter abundância, mas eu também sei o que é ter escassez, necessidade. Então, Paulo está dizendo que ele aprendeu a ter contentamento em todas as situações da sua vida. E se tivesse uma outra esfera para Paulo exemplificar, ele teria escrito. Ele escreveu essas 3 áreas aí, ou esses 3 pares de realidades, porque isso resumia a vida dele. Em outras palavras, Paulo vivia contente, independente das circunstâncias. Então você percebe aqui que pela explicação que o próprio apóstolo dá à igreja dos Filipenses, você percebe que esse era um estilo de vida dele. Paulo passou pelas coisas mais difíceis na vida que nenhum de nós passamos. Irmão, eu não conheço a sua vida, mas por mais difícil que ela tenha sido, certamente a de Paulo foi pior, especialmente nesse quesito de perseguição. Já falamos aqui, não é? Foi perseguido mesmo, implacavelmente, foi açoitado em praça pública. Ele recebeu vários açoites, não foi de uma vez, e cada açoite era 39, a lei mandava dar 40, mas os judeus davam 39 para não passar do 40 e pecar contra Deus. Ele falou, já passei por açoites várias vezes. Agora você imagina, você ser pego e receber o açoite, o chicote nas suas costas. Mas ele também passou por vara, que é diferente do açoite. Vergões nas costas, quando ele plantou essa igreja lá em Filipos, essa é a experiência dele. Essa igreja nasceu dos seus lombos que estavam cortados, machucados por causa do evangelho. Eu falei a última vez, ele foi apedrejado. Quem aqui já levou uma pedrada? Levar uma pedrada é uma coisa, agora você levar centenas de pedradas, e todas essas pedras arremessadas não apenas pela força física, mas pela raiva, pela ira, pelo ódio das pessoas. Tanto que Paulo foi levado para fora da cidade, dado como morto. Dentre tantos outros, naufrágio, né? Já pensou você ficar a noite inteirinha no mar, boiando, né? Ao sabor da maré, das ondas? Mas o que ele está dizendo é que, mesmo nessas situações difíceis,
coração dele tinha alegria. Alegria. Vamos transportar isso para a nossa vida. Nós já sabemos, você é como eu. Nos dias bons, nos dias de ventos favoráveis que sopram as velas do nosso barquinho, fazendo deslizar nas águas do mar da existência humana. É uma beleza, não é? Sorrir, ficar alegre, gargalhar, contar piada, quando tudo está bem, quando o dinheiro está no bolso, quando o saldo está legal, quando a saúde está 100%. É fácil para você e para mim nos alegrarmos nessas situações. Mas e quando o vento muda de direção? E quando o vento fica contrário, e ao invés de empurrar o barquinho, o detém? Ao invés de manter o mar liso, calmo, ele alvoroça o mar, agigantando as ondas, trazendo aquela sensação de naufrágio, de perda. E às vezes a gente sente isso com as finanças, às vezes a gente sente isso com a saúde, ou com os relacionamentos, um filho com problemas em casa, o relacionamento conjugal, ou no trabalho, enfim. Paulo está dizendo que a gente precisa aprender a viver contente, alegre, nessas circunstâncias também, porque isso deve ser um estilo de vida, Inclusive, a prova disso é a circunstância em que essa carta foi escrita. Já falei algumas vezes. Essa é uma das epístolas que Paulo escreveu de dentro da prisão. Ele estava preso, ficava acorrentado a um soldado romano o dia inteiro, uma troca de, me parece, 4 soldados a cada 6 horas. Esse homem estava preso, mas o seu coração estava livre. Quem escreve essa epístola para você e para mim é um prisioneiro de César. Sim, ele estava numa cadeia romana, mas é um homem cujo coração estava cheio de alegria e gratidão a Deus. Então, chegou a hora da gente definir o que é contentamento. Seria bom a gente definir o que é o contentamento. É uma atitude de gratidão constante no coração do salvo. É uma atitude de gratidão constante no coração. Sempre grato. Segura aí que depois nós vamos entender o segredo. Como é possível a gente viver assim? Mas nessa altura nós estamos definindo. Contentamento é a expressão de uma alma que se satisfaz em Deus, independentemente das circunstâncias. Se as circunstâncias são boas, a minha alma se alegra em Deus. Se as circunstâncias são difíceis, a minha alma também se alegra em Deus. Eu posso chorar? Eu posso chorar. Eu posso perder a noite de sono? Eu posso perder a noite de sono por alguma razão. Sofrimento, dor. Nós não estamos falando de irrealidades na vida, nós estamos falando da vida real. Nós não estamos negando a dor, o sofrimento, a dificuldade, não estamos negando nada disso, mas nós estamos destacando que, em meio a isso, o nosso coração ainda assim pode se satisfazer em Deus. Amém? É disso. O contentamento se expressa e, ao mesmo tempo, se constrói através da alegria e da paz de Deus. Se você está alegre, você terá, se você está contente, você terá alegria e você terá paz. São irmãs gêmeas, a alegria e a paz são irmãs gêmeas. Agora, a alegria não necessariamente tem que ser expressa por um sorriso, de um canto a outro da boca. A gente pode estar alegre no Senhor, mesmo com lágrimas nos olhos, mesmo no luto, por exemplo. Sentindo a falta, sentindo a perda, mas ao mesmo tempo, um coração agradecido, contente no Senhor,
por reconhecer que Ele está no controle de todas as coisas. Vamos sair agora de Filipenses e ver esse mesmo ensino que Paulo deu, agora para outras duas igrejas, em outros dois lugares aqui no Novo Testamento. O primeiro é Efésios 5:20. Vamos rapidamente olhar aqui Efésios 5:20. Nós vamos ler esse texto juntos. Vamos lá? Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O que diz o início? Dando. Então vamos lá. É para fazer o quê? Vamos fazer uma interação didática aqui. É para fazer o quê? Olhe para o texto. É para fazer o quê? É para dar? Quando? Quando? Não. Quando? Sempre. Dar graça sempre a quê? Ou por quê? Para quem? Para quem? Olha lá. Ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o texto está muito claro. O que fazer, quando fazer, por que fazer e para quem fazer. Esse é o ensino comum de Paulo. É o mesmo ensino aqui em Efésios. É para dar graças a Deus sempre e por tudo. É para ter um coração agradecido, satisfeito e contente no Senhor. E se você olhar o contexto desse verso, você vai ver que versículos anteriores, como o versículo 18, Paulo está falando de uma vida que é controlada, que é cheia do Espírito Santo. Então ele fala, cantando entre vós em salmos, hinos e tal, e quando ele chega aí no verso 18, no verso 20, ele fala sobre gratidão. Então entenda que no contexto, a gratidão é uma característica de uma vida cheia do Espírito Santo. A gratidão é uma característica de uma vida que é controlada pelo Espírito Santo. Deu para entender? Por isso Paulo amarra tudo. Mas também em 1 Tessalonicenses 5,18. 1 Tessalonicenses 5,18. Vamos ler esse mesmo ensino de Paulo. Vamos lá? Em tudo, deem graças. Vamos ler juntos? Em tudo, deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então, olha lá para o texto que eu vou fazer aquelas mesmas perguntas. O que é para fazer? Dar graças. Quando? Em tudo. Por quê? É isso aí. Então nós podemos fazer a pergunta de trás para frente. Qual é a vontade de Deus para você e para mim? A resposta é: a vontade de Deus para mim é que em tudo, ou seja, em tudo na minha vida, em todas as áreas eu dê graças, ou seja, eu tenho um coração agradecido. Essa é a vontade de Deus. Em todas as ocasiões, muito bem, Zeda. Em todas as ocasiões, em todas as circunstâncias, em todos os momentos, em todos os eventos, em todos os episódios, qual é a vontade de Deus para a gente? Dar graças. E o que é dar graças? É ter um coração agradecido. E não se esqueça disso, um coração agradecido é um coração alegre, é um coração contente. Mas veja, não banalize isso, tá bom? Não banalize, porque Paulo não está negando o sofrimento humano, Paulo não está negando nossas lutas, nossas dificuldades, ele não está negando. O que ele está ensinando é que, em meio a essas coisas, nós podemos ter um coração grato, ou seja, um coração que se satisfaz no Senhor Jesus, mesmo com lágrimas nos olhos, mesmo em dias de luto.
é experimentar a suficiência de Cristo na nossa vida e descansar nele. Mas como isso é possível? Essa é a próxima pergunta e nós estamos entrando aqui no âmago. Como isso é possível? O que Paulo diz? Qual é o segredo que Paulo falou? Então pode voltar. Já voltou, ótimo, obrigado. Lá no versículo 12, eu sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Eu aprendi o segredo. A pergunta é, qual é o segredo? A gente sempre quer aprender a chave do negócio, não é? O segredo das coisas para a gente ir direto. Então, no verso 10, Paulo diz o seguinte: eu fiquei muito alegre, quem completa? No Senhor. A outra versão, que talvez alguns estejam usando, diz: alegrei-me sobremaneira no Senhor. É isso que Paulo diz. Ou seja, Paulo não diz que ele se alegrou sobremaneira na oferta que os filipenses mandaram para ele. É bom ganhar oferta, gente? É bom ganhar dinheiro? Talvez a maioria de vocês não tenha essa experiência de alguém espontaneamente chegar e dar um dinheiro. Talvez a maioria de vocês tenha a experiência de chegar no final do mês e receber o salário. Mas o salário não é favor. O salário não é favor, é obrigação. Você deu a sua vida, você trabalhou, você merece. É por isso que a Bíblia diz que o salário é o pecado. O salário do pecado é a morte. Mas Deus não dá o salário, Deus dá o presente, que é a vida eterna. Mas imagine você, seu patrão chega para você no final do mês e além do seu salário, daquilo que foi acertado, combinado, ele te dá também uma boa quantia a mais. Você vai ficar alegre? A gente vai ficar alegre, não é? Olha aí. É isso aí. Tem algumas empresas que têm até a participação de lucro, né? O abono, o 14º, né? Não, 14º é só para algumas classes da nossa sociedade. Olha aí. Recompensa, né? É uma benção, você não conta com isso, não é? Você não conta com isso. Então, para Paulo, mas Paulo diz que ele se alegrou sobremaneira, mas não foi pela oferta, que é bom, não é? Não foi também pelos filipenses, e nem por causa da sua própria necessidade. Claro que Paulo ficou grato pela oferta, claro que Paulo ficou grato pelos filipenses, claro que Paulo ficou grato pela provisão para as suas necessidades, mas o que nós estamos vendo aqui é o segredo. Qual é a base inamovível para você e eu construirmos e termos então uma vida cheia de gratidão? Não são as circunstâncias, não são as pessoas, a base é o Senhor. Por isso ele deixou claro aqui: eu fiquei muito alegre, sobremaneira alegre no Senhor. E depois então vamos pular para o verso 13, que é o próximo. Esse verso 13 nós todos sabemos bem, não é? O que ele diz aí? Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos fazer uma perguntinha aí. O que Paulo diz que ele podia naquele que o fortalecia? O texto mesmo, você está falando certinho, passar fome, sede e tal, mas olhando para o texto, é o resumo disso que você acertadamente falou, Beth. O resumo é tudo. Então, naquele que me fortalece, eu posso tudo. E tem uma versão que diz, essa versão diz, tudo posso.
naquele que me fortalece. E quem é aquele que me fortalece, segundo Paulo? Deus, o Senhor Jesus Cristo. Então Paulo diz que ele podia passar por todas aquelas situações que ele acabou de falar isso no verso 12. Depois de falar que ele aprendeu o segredo de lidar com todos aqueles extremos, ele apresenta o segredo aqui no verso 13. E o segredo do contentamento na sua e na minha vida é por causa daquele que nos fortalece. É por causa de Jesus. Só Ele e só nele, por isso que ele fala, naquele, só Ele e só nele, Paulo pôde viver contente, livre, presta atenção nisso, Paulo pôde viver contente, livre das algemas, das correntes e das amarras, da amargura, da tristeza, do abatimento. Essas coisas não habitavam o coração de Paulo. Essas coisas não dominaram o coração de Paulo. Porque pensa, vamos pensar humanamente, rapidinho, tá? Pensando humanamente, racionalmente. Quem era Paulo? Se não o maior, dentre os maiores fariseus, sobre o zelo pela lei, ele excedia todos, ele diz. Paulo era um homem brilhante, extremamente capaz, incrível, estudado, certamente falava várias línguas, né? O grego, o próprio hebraico, aramaico, talvez o latim, não é? Era romano, muito respeitado, um homem de autoridade. Aí esse homem é convertido pelo Senhor Jesus. Eu digo ele é convertido porque foi literalmente isso que aconteceu. Ele estava indo para Damasco para perseguir a igreja, prender os cristãos e, se necessário fosse, até matá-los. Mas o Senhor Jesus se apresentou a ele na estrada. Ele caiu, foi conduzido até Damasco cego. Esse foi o contexto de sua conversão. Aquele que era perseguidor agora é literalmente perseguido. Eu já falei, e se a gente quiser relembrar, é só reler 2 Coríntios capítulo 11. Lá ele lista parte, não está tudo ali não, certamente. Mas ele sofreu muito. E aí? Esse Paulo não poderia fazer como você e eu fazemos algumas vezes, naquela relação meritória, né? Quando eu acho que eu não mereço o que eu estou passando, aí a gente começa a pensar uma opção de coisa. Paulo não poderia pensar, puxa vida, eu larguei tudo para seguir a Jesus, e olha o que eu tenho, perseguição. Pensa num homem que era perseguido e por causa disso, ele desceu, né? E sai puxar, não sei o contrário, mas ele desceu num cesto por uma corda pelos muros de Damasco, porque senão ele podia não amanhecer vivo. Imagine uma situação dessa. Agora é um fujão, e é um sofredor, humanamente falando, sem dúvidas alguma, humanamente falando, Paulo poderia ser um homem extremamente frustrado. Poderia olhar para trás e dizer, eu não mereço isso, olha o que eu estou passando. Mas não, frustração, abatimento, amargura, nada dessas coisas tomaram o coração de Paulo. Paulo era um homem alegre. Essa epístola é prova disto, essa epístola testifica isso, porque essa epístola é esse ensino de Paulo sobre contentamento em toda e qualquer situação. Nós até podemos aplicar esse versículo que você está vendo aí, tudo posso naquele que me fortalece, nós até podemos aplicar, aplicação é diferente de interpretação, nós até podemos aplicar essa verdade nos vários contextos da nossa vida, amém? Porque Cristo, Ele pode nos fortalecer em
todas as áreas da nossa vida. Então, é uma verdade aplicável no todo da vida. Mas a interpretação objetiva desse versículo está nesse contexto que nós estamos falando. Esse é o contexto. E o contexto é: Cristo é suficiente para encher o coração de Paulo e de qualquer crente de alegria, encher o coração de alegria, de contentamento, independente das circunstâncias. Paulo aprendeu a fazer de Cristo a razão da sua alegria. Não as circunstâncias, não as pessoas, nem ele mesmo, mas o próprio Senhor Jesus. Amém, irmãos? Então, de novo, o segredo do contentamento está em Deus. Se você é o tipo de crente que faz como aqueles 10 espias que Moisés mandou espiar a terra prometida, né? Eles estavam em Cádiz Barneia, eu já fiz menção desse fato algumas vezes. A diferença dos 10 espias para os 2 é que os 10 espias viram tudo e interpretaram assim: eles viram Deus à luz das circunstâncias. Deus existia para eles? Deus existia. Deus tinha mandado Moisés enviar aqueles espias por causa da terra que ele mesmo, Deus, prometeu? Sim, eles sabiam, a teologia deles sobre Deus era boa. Só que o problema deles é o seguinte: eles viram cidades fortificadas, eles viram gigantes, e o relatório deles foi: nós não podemos, nós somos como gafanhotos aos olhos deles. Mas espera aí, Deus não tinha prometido que daria terra? Prometeu ou não prometeu? Prometeu. Tinha um detalhe ali no texto: a Bíblia diz que Deus prometeu com juramento. Mas agora esses homens estão interpretando Deus à luz das circunstâncias. Por isso, esse Deus que prometeu, inclusive que jurou, ele não é capaz de cumprir o que ele falou. Ele não é tão grande assim, ele não é tão poderoso assim, nós não podemos subir. Mas Josué e Caleb viram o contrário. Josué e Caleb viram as circunstâncias à luz de Deus. Notaram a diferença? Uma coisa é ver Deus à luz das circunstâncias. Deus é bom, a bondade dele é real, mas nesse caso aqui não dá certo. Não, essa é uma visão errada. A visão certa é de Josué e Caleb. Eles viram as circunstâncias através da lente de Deus. E veja, eles não negaram a realidade. É verdade, tem cidades fortificadas. É verdade, é um povo bélico, um povo de guerra. É verdade, há gigantes entre eles. Mas Josué e Caleb falaram: subamos, que Deus nos dará isso aí. Ele não prometeu? Mas se você é o tipo de crente que tem o hábito, tem o costume de olhar as circunstâncias da sua vida como os 10, interpretar Deus à luz das circunstâncias, sua esperança vai diluir na hora. Sua firmeza vai derreter. Você vai cair, você vai ceder, porque aquele que pode te fortalecer, ele não está tomando o seu coração como deveria. Mas se o contrário acontecer, independente da força das ondas, da força do vento, da escuridão da noite, do dia mau na tribulação, mas se você olhar as circunstâncias à luz de Deus, com as lentes de Deus, você e eu vamos poder experimentar o que Paulo experimentou. Em toda e qualquer situação, eu aprendi. Então, eu quero dar, nessa altura do estudo, e a partir daqui eu vou dar 3 ilustrações para a gente terminar. Ilustrações bíblicas práticas, tá bom? Para esse assunto entrar mais na nossa mente. Mas nessa altura, vamos lembrar o que foi a minha ênfase no início. Paulo diz que ele aprendeu. Você não nasceu sabendo.
E mesmo depois da sua conversão, esse não foi um ensino que você logo dominou. Isso é um exercício de fé. Por isso que Paulo diz para Timóteo: Timóteo, exercita-te na piedade. Piedade significa uma vida segundo o coração de Deus, segundo os propósitos de Deus, uma vida que agrada a Deus. Qual é o contrário? Eu já ensinei isso aqui. Qual é o contrário do pio? É o ímpio. O ímpio, você sabe, você lê em Provérbios, você lê nos Salmos, a gente fala muito do ímpio, mas o contrário do ímpio, que é aquele que escarnece de Deus, que despreza Deus, é o pio. É aquele que faz o contrário, que ama a Deus, que considera a Deus, que adora a Deus, que reverencia a Deus. Então, na vida, é isso que Deus espera de nós, que a gente aprenda a viver assim. Isso vai agradá-lo. É um exercício. Eu estava falando de Timóteo, não é? Paulo disse: Timóteo, exercita-te na piedade, ou seja, faça o exercício naquelas coisas que agradam a Deus. Muito bem. Contentamento. Contentamento é a resposta do coração do salvo ao reconhecer a providência, o cuidado e o controle do Senhor sobre todos os atos e episódios da vida. Essa é a única condição possível para você e eu vivermos contentes num mundo caído como é o nosso. Só se a gente reconhecer a providência, o cuidado e o controle do Senhor em todas as coisas. Contentamento é uma expressão de fé, de confiança no fato de que Deus é Deus em todo o tempo. Amém? Deus é Deus em todo o tempo, mesmo nas coisas ruins e difíceis. A nossa teologia tem que ser firme. As circunstâncias não podem mudar as nossas convicções. Se Deus é Deus em todo o tempo, mesmo nas horas difíceis, e se a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável, eu tenho razões suficientes para ficar alegre no Senhor. Amém? Deixe-me ilustrar, então a gente termina. Mas eu tinha que falar isso aqui eu tenho que falar. É uma ilustração também, tá bom? Deixe-me ilustrar com dois objetos: o termômetro e o termostato. Termômetro e termostato. Ambos são instrumentos usados em ambientes onde há oscilação de temperatura, certo? Mas qual é a diferença entre eles? Bom, o termômetro, ele não tem o poder de mudar a temperatura do ambiente. Por quê? Porque o termômetro, ele faz o contrário, ele se deixa afetar pela temperatura do ambiente. Ele está sempre subindo ou descendo de acordo com a temperatura. Ele só faz revelar qual é a temperatura. Quando você põe o termômetro no seu corpo, ele não vai mudar a temperatura, ele vai revelar qual é. Então, o termômetro é um instrumento que oscila, ele sobe ou desce, dependendo da temperatura do ambiente. Mas o termostato é diferente. O termostato, na verdade, é o contrário. Ao invés de deixar-se regular, é ele quem regula a temperatura do ambiente. Dentro desses aparelhos aí, tem esse termostato. E ao invés, então, de ser controlado, é ele quem controla a temperatura. Se você põe lá 20 graus, se está mais quente, o termostato aciona o compressor. Aí o aparelho vai funcionar. Quando chega em 20 graus, ele para. Não é? Se esquentar de novo, ele aciona, porque o termostato é ele quem controla a temperatura. O termômetro faz diferente. A pergunta é: como é que você vive? Porque Paulo vivia como um termostato.
ao invés de ter altos e baixos espirituais na sua vida, de acordo com as situações, ele aprendeu a viver contente em todas elas. Ao invés das circunstâncias controlarem o seu coração, era a suficiência de Cristo no seu coração que o fazia estar controlado nessas circunstâncias. Deu para entender? Então, deixe-me te dizer isso aqui. Vamos entender aqui um pouquinho do DNA do descontentamento. Porque se o desafio é viver contente, onde está o DNA do descontentamento? É fácil. Vamos para Gênesis 3. Eu não vou ler o texto. Eu vou só mencionar. É possível ver o problema do descontentamento bem no meio de todo o arranjo da queda do homem. Então vamos lá, olha só, é fácil. Eu te pergunto, quantas árvores frutíferas havia no jardim do Éden? Quantas? Quantas? Milhares. A gente não tem quanto quantificar, mas uma coisa a gente sabe, tinha muitas árvores frutíferas, né? Talvez todas que existem hoje. Então não dá nem para quantificar quantas árvores frutíferas havia no jardim do Éden. Muito bem, agora outra pergunta. Quantas frutas estavam, então, absolutamente disponíveis para Adão e Eva comerem todo dia, a hora que quisesse? Quantas frutas? Milhares de milhares, não é? Outra pergunta. Quantas frutas foram proibidas por Deus de serem comidas? Quantas? Uma só. E com qual fruta eles desobedeceram? Olha, eles tinham milhares de milhares. Eles desobedeceram com a única que Deus falou: não coma. Veja, verso 6 do capítulo 3, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao seu marido, e ele comeu. E no texto, no hebraico, fica claro que quando Eva pegou a fruta para comer, Adão estava do lado dela. Não é que Eva comeu e depois ela chegou para Adão e falou: aqui, querido, coma. E Adão não sabia de nada. Não é isso não. No texto hebraico deixa claro que Adão estava ao lado de Eva. Adão comeu deliberadamente. Então veja, a fruta desejada foi exatamente a única que eles não podiam comer. O que é isso? Descontentamento. Você pode perceber na sua vida, está no DNA da nossa natureza pecaminosa. Deus nos cerca de coisas boas e agradáveis, sem conta, mas comumente, nossos olhos vão notar aquela que não está tão legal assim. E aí a gente muda o nosso humor, a gente passa a ser ingrato, passa a criticar, porque uma coisa dentre centenas que Deus nos dá. Então, nesse sentido, eu volto ao que Paulo falou. Guarda o seu coração, porque essa é uma área para você e eu aprendermos. Quer um outro exemplo? Sabe qual é a artimanha de Satanás? Eu vou terminar com esse exemplo, tá bom? A artimanha de Satanás é convencer a você e a mim. Convencer a você e a mim de que nós só podemos ser felizes se a gente tiver coisas, pessoas e inclusive saúde, que sem isso não dá para ser feliz. Qual é o contexto? O contexto é Jó.
Satanás sabe da nossa fraqueza. Ele foi até Deus e acusou Jó de temê-lo, porque Deus já tinha dado o testemunho de Jó. Jó é um homem justo e íntegro. Aí o que Satanás falou? Não, Senhor, ele é assim porque o Senhor o cerca de riquezas. Jó era um homem muito rico. Então Deus, que não tem dúvida de nada, permitiu que Satanás tocasse tudo que Jó tinha, na verdade, tirasse tudo que ele tinha. Então ele perdeu toda a sua riqueza de um dia para a noite, não é? E qual era essa riqueza? Não era riqueza material apenas, mas era social também, porque ele perdeu os seus filhos e ele perdeu os seus servos. Ele perdeu tudo. E aí, será que Satanás está certo? Ele te adora porque o Senhor o cerca de bens, de coisas boas. Aí você lembra qual foi a resposta de Jó? Em Jó 1, versos 20 a 22, está escrito assim, presta atenção. Então Jó se levantou, rasgou o manto, o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou a Deus e disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. É um coração grato, coração contente no Senhor? Sim, mas o verso 22 termina dizendo assim: em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Satanás estava errado. O homem pode adorar a Deus, o homem pode ser contente, mesmo sem as coisas. Mas Satanás ainda tinha um trunfo. Satanás volta para Deus e fala: Senhor, eu entendi, mas tem um detalhe. Jó te serve porque ele é saudável. Tira a saúde dele para o Senhor ver. E aí então, Deus permitiu que Satanás tocasse em Jó. Deus disse: toca no corpo, Satanás disse: toca no corpo dele, tira a saúde dele e o Senhor verá se Jó continua contente. Então Deus permitiu que Satanás tocasse em Jó, e você conhece a história. Jó se tornou um bolo de tumores malignos, da planta do pé até o couro cabeludo. Qual foi a resposta de Jó? Isso está escrito no capítulo 2, versos 9 e 10, que diz: então a sua mulher disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele, Jó, lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? E o verso termina dizendo: em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. De novo, Satanás errado. O homem pode adorar a Deus, o homem pode reconhecer o Senhor mesmo sem saúde. Mas não se esqueça, essa é a persuasão de Satanás para você e para mim. Sem as coisas, sem os bens, sem as pessoas que eu quero, sem a saúde, não dá para ser feliz. Dá sim. Se o segredo for que Ele me fortalece em todas as coisas. Meus irmãos, eu termino então assim. Filipenses 4:11, Paulo disse: eu aprendi a viver contente. A alegria faz parte da minha vida. É por isso que no capítulo 4, no versículo 4, Paulo disse: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrem-se. Muito bem. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. É uma tecla que Paulo batia para os outros, porque era uma realidade na vida dele. Esse é o seu e meu desafio. O segredo, ficar forte na graça que há em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe.
E obrigado por caminharmos juntos ao longo dessa série de estudos. Eu poderia ter dado 16 estudos aqui, 4 estudos em cada capítulo, que foi como eu já fiz em outra ocasião, mas por causa da minha falta de tempo, tá bom? Comecei tarde demais, né, Josué? Aí não deu tempo, mas o que vimos, não é? Aprendemos, e que Deus abençoe a sua vida e você cresça no Senhor cada dia. Pode ligar aí, por favor.